Muito bem. Então vamos para um exemplo correspondente à simplificação das cargas para o sistema força binário. Então temos aqui este exemplo que diz o seguinte: dada a representação da viga abaixo, obtenha a simplificação das cargas para o sistema força binário no ponto A. Então queremos reduzir um sistema de cargas para uma força e um determinado momento. E o item B, caracterizar uma única força resultante do sistema. Então a gente pode também estabelecer em um determinado carregamento, reduzir todas as forças e todos os momentos para uma única resultante. E o item C, as reações de apoio. Então a viga em questão é esta viga daqui. É uma viga caracterizada por dois apoios, uma viga biapoiada. Temos um sistema de cargas aqui correspondente a 12 toneladas força, 8 toneladas força e 32 toneladas força. E temos aqui as suas respectivas distâncias. Então, no item A, diz o seguinte: para reduzir estes sistemas de cargas para uma força e um momento, ou seja, uma força e um binário. Então, o que podemos fazer? Então, a gente pode analisar cada um dos carregamentos e realizar esta redução para as cargas individuais em relação ao ponto A. Então, vamos pensar nesta primeira carga, uma carga de 12 toneladas força. Então, esta carga de 12 toneladas força, vamos transferir para o ponto A. Qual o efeito que esta carga de 12 estabelece neste ponto A? Vai estabelecer uma força também na vertical e um momento. Então, vamos estabelecer este efeito. Então, o efeito da carga de 12 toneladas no ponto A vai permanecer o 12 e mais o momento. O momento correspondente é a força 12 vezes o valor de 2,4. Então, o momento caracterizado, produzido aqui por esta força de 12 toneladas força, é de 28,8. Esse processo vamos repetir para cada um dos carregamentos. Então, para a carga de 8 toneladas forças, vamos estabelecer o mesmo processo. O efeito que esta carga de 8 executa em relação ao ponto A vai permanecer 8, mais o momento correspondente. Então, aqui, os momentos caracterizados da força em relação ao ponto A é um momento no sentido horário. Então, vamos ter o valor 8 vezes a distância. Então, toda essa distância daqui, 2,4 mais 2,4, 4,8. Então, 8 vezes 4,8, 38,4 toneladas força vezes metro. O mesmo processo para a carga de 32 toneladas força. Então, vamos ter manter a carga de 32 toneladas força, 32 vezes esta distância. 2,4 mais 2,4 mais 1,2, 6. Então, 32 vezes 6, vamos ter 192 toneladas força por metro. O que vamos fazer agora? Bom, a gente procurou caracterizar cada uma das cargas individualmente, o efeito que essas cargas produzem em relação ao ponto A. Vamos realizar uma somatória destas forças aqui e também uma somatória dos momentos. Então, quando realizamos a somatória dessas forças, 12 mais 8 mais 32, vamos ter 52. Quando somamos esses momentos, porque tanto as forças correspondentes estão de cima para baixo, então realizamos essa soma, e quanto dos momentos também. Todos os momentos estão no sentido horário, então realizamos uma soma. 28,8 mais 38,4 mais 192 toneladas força vezes metro. Então, somando aqui essas cargas na vertical, vamos ter 52, e somando os momentos, vamos ter 259,2. Então, o item A está pronto. Então, o item A pede para simplificar todas essas cargas para um único ponto. Então, o efeito produzido de todas essas cargas na viga vai ter o mesmo efeito desta carga resultante, de 52, e mais o valor correspondente do momento. Então, nesse caso, a gente simplificou o carregamento para um único ponto, certo?
Bom, o que vamos fazer agora? A gente vai procurar estabelecer a obtenção deste item B, que corresponde a caracterizar todo este sistema a uma única força resultante. Então, a gente pode pensar o seguinte: o momento correspondente é a força vezes a distância. O momento caracterizado é 259. Então, o que a gente vai procurar fazer? Estabelecer um posicionamento para esta força de 52, venha ficar a uma determinada distância, que produza este momento de 259,2. Então, a gente pode caracterizar que o momento correspondente é igual à força vezes a distância. O momento já temos, 259,2. Então, podemos estabelecer que deste momento de 259,2 é igual ao valor da força, que é 52, vezes a distância. Ou seja, queremos saber qual a distância que temos que estabelecer, posicionar esta força de 52 para produzir este momento de 259,2. Então, a distância vai ser 259,2 divididos por 52. Com isso, a distância será de 4,98 metros. Então, o efeito produzido, caracterizado por uma única força resultante, faz com que esta força resultante ela venha ficar posicionada a 4,98. Ou seja, quando queremos remover este momento e estabelecer uma única força resultante, podemos estabelecer o momento igual a força vezes a distância, inserir o momento, com isso vamos ter a posição da força, a sua localização e também a força resultante. Na verdade, este sistema com uma única força resultante é equivalente a este sistema daqui, que também será equivalente a este carregamento original. Então, temos o valor estabelecido. Um valor de 52 toneladas força, que corresponde à resultante do sistema. Então, muitas vezes, quando queremos calcular as reações, podemos simplificar a uma única força resultante e a gente consegue obter diretamente. Bom, então vamos seguir aqui. Depois diz o seguinte: as reações de apoio de A e de B. Então, a gente pode caracterizar as reações pensando nessa caracterização. Temos o valor 50 e temos o momento de 2,59. Bom, aqui eu procurei deixar em uma outra cor, tá? Para caracterizarmos o binário. Bom, agora o que podemos fazer? Quando queremos calcular as reações de apoio, tá? A gente pode pensar o seguinte: transformar esse momento correspondente em um binário, certo? Ou seja, transformar esse momento em duas forças paralelas que tenham a mesma intensidade e que venham a agir em sentidos opostos. Então, por que a gente vai fazer isso? Para posicionar esse binário na atuação, bem na localização dos apoios. Porque a partir do momento que a gente transforma esse momento num binário com forças correspondentes, dá para saber diretamente esses valores, essas intensidades das reações. Então, vamos fazer isso. Então, o momento correspondente é a força vezes a distância, mesmo processo. O momento correspondente é 259. Agora, o que queremos saber? Queremos saber a força correspondente. Na distância, ou seja, vamos ter que inserir forças que venham a agir a esta distância de 8. Por quê? Porque é a distância onde estão os apoios. Então, o momento vai permanecer este. Queremos descobrir a força correspondente que corresponda a este momento, mas a uma distância de 8. Então, 259,2 é igual à força vezes o valor 8, que é a distância correspondente. Com isso, a força estabelecida será de 32,4 toneladas força. Então,
esse momento estabelecido corresponde a forças paralelas que tenham essa intensidade 32,4. Então, todo esse momento aqui que está em laranja vai corresponder a estas forças aqui que também estão em laranja. Ou seja, a uma distância de 8 e forças agindo em sentidos opostos. Claro que a gente percebe que estas forças que estão agindo em sentidos opostos produzem este mesmo momento no sentido horário. Ok? Bom, a partir do momento que a gente transforma este momento em um binário, com estas duas forças agindo nos apoios, agora basta diminuir o valor de 52 menos 32,4 e aqui vamos manter o 32,4. Ou seja, esse sistema é idêntico a este daqui, que é idêntico a este e idêntico ao original. Ou seja, só estamos manipulando essas forças para simplificar. Bom, então a partir do momento que temos essa caracterização, podemos deixar a elaboração desta forma. Então, temos 52 menos 32,4, 19,6 e 32,4 vai manter o mesmo valor. Ou seja, toda essa simplificação foi em função do carregamento. Agora, para calcular as reações, basta verificar o sentido oposto. Então, se temos 19,6, caracterizamos no sentido oposto, que temos a reação no ponto A, 19,6, e para reagir a este carregamento de 32,4, temos um vetor força de 32,4 agindo de baixo para cima. Então, esses valores aqui vão corresponder às reações. Claro que poderíamos obter as reações de uma outra maneira. Tá? Através da resultante do sistema, dá para determinar a resultante diretamente. Tá? Um exemplo, se eu quero saber o valor da resultante em A, eu posso multiplicar o carregamento pela distância oposta. Então, 52 vezes 3,02 divididos pelo total. Ou seja, a intensidade da carga AY é diretamente proporcional ao produto do carregamento pela distância oposta em razão da distância total. Certo? Da mesma forma, o valor de B. Se eu tenho o valor de 52, eu posso multiplicar o carregamento pela distância oposta, que é 4,98, divididos por 8, que eu vou ter o valor de 32,4. Então, quando eu tenho um determinado valor que eu quero saber a reação é diretamente proporcional ao produto da carga pela distância oposta e inversamente proporcional à distância total. Uma outra maneira que dá para se fazer, mas aí é utilizando a geometria. Então, a gente pode pensar o seguinte: eu posso caracterizar esta viga, temos a intensidade 52, então podemos traçar uma reta, tá, qualquer, e esta reta qualquer vamos estabelecer com uma medida de 52. Então, essa medida, ou podemos marcar 5,2 e depois multiplicamos por 10. Mas essa medida daqui é o valor correspondente da intensidade. Tá? Claro que a gente pode utilizar uma outra escala. Traçamos uma reta com o valor de 52, certo? Esse valor de 52 pode ser qualquer inclinação, tanto faz. E utilizamos o teorema de Thales, ou seja, vamos dividir proporcionalmente esse segmento de tal forma que essas proporções vão corresponder às reações dos apoios. Então, eu posso traçar uma reta que vai unir as extremidades e uma paralela a esta reta, que vem unir do ponto 52 até esse segmento. O que significa? Significa quando eu traço um feixe de paralelas que dividem proporcionalmente esse segmento, significa que esta distância daqui corresponde à reação no sentido oposto. Por quê? Porque é inversamente proporcional. Esta distância daqui vai ter o valor de 1,9. Claro que eu marquei 5,2, utilizei uma outra escala, multiplico por 10, então 1,96 vai corresponder a 19,6. Então dá para utilizar também de uma forma gráfica.